sentido, abra comigo, nós vamos continuar a série do Sermão do Monte. Hoje, se eu não estou enganado, é a parte 8, né? Abra comigo aí, então, em Mateus capítulo 6. Versículo 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. Olha lá, vai estar escrito assim: a lâmpada do corpo, em algumas Bíblias está escrito a candeia, são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Até aqui. Irmãos, Jesus usou a figura dos olhos para tratar de algo conosco que eu quero ser bem minucioso com você. Eu quero esmiuçar esse texto, para que a gente entenda exatamente o que Jesus quis dizer para nós e o que Ele disse para nós, né? Não é nem o que Ele quis dizer, é exatamente o que Ele disse. Nós temos que entender, como eu tenho dito em todas essas mensagens da série, isso aqui é uma pregação só. Então o que nós lemos agora, embora talvez na sua Bíblia tenha um título em cima do versículo que a gente começou a ler, como se fosse uma perícope, um pedaço à parte, ele faz parte do Sermão do Monte. É uma pregação só de Jesus. Tudo isso que nós estamos estudando em todas essas semanas são uma pregação só de Jesus. São uma mensagem só. E aí ele vai dizer hoje para nós assim: se os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Por que os olhos, irmãos? Quando nós meditamos sobre essa passagem, às vezes as pessoas pensam na hora sobre os pecados, vou dizer assim, pecados visuais, né? A gente usa muito a figura de ver uma pessoa de corpo atraente e você olhar e acabar caindo e desejando. Mas é algo mais profundo do que isso. Os olhos são a janela do teu corpo e são principalmente a janela da tua mente. Preste bastante atenção. São um lugar sensível e um lugar sensorial. Mas os olhos, eles são por onde a informação para a tua mente entra. Eles são a comunicação direta com a tua mente. E é lá que está a grande questão do que Jesus disse aqui para nós. Olha só, irmãos. Nós fomos criados com um modus operandi específico. Amém? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma estrutura fundamental. Nós somos corpo, alma e espírito, né? E espírito seria a nossa parte mais elevada, a alma diz respeito à nossa mente, e o corpo é aquilo que você pode ver, né? Que está diante dos nossos olhos aqui. Mas há um modus operandi nessa conjuntura. Amém? Qual é a parte fundamental da imagem e semelhança de Deus revelada em nós? Deus não é carne, Deus é espírito, mas é também criador, é também mantenedor, é também todo sábio, todo justo. Então Deus tem mente. Amém? E isso é parte fundamental daquilo que Ele nos deu como sua imagem e semelhança. Você tem uma mente e uma capacidade de raciocinar, uma capacidade de criar, uma capacidade de ponderar, porque Deus te deu. Porque Deus te fez assim. Então olha só, o teu espírito é a centelha divina dentro de você, o fôlego de vida que Deus te deu e que aí permanece, e por Ele mesmo você tem a plena certeza de que Deus é real, porque por intermédio o Espírito Santo tocando o teu espírito fez com que você tivesse a convicção e a plena certeza de que Deus é real, senão você não viria a crer. Mas perceba que esse caminho pelo Espírito chega até a sua mente e te faz ter a clareza e a certeza de que Deus é real. Mesmo sem ter provas físicas, né? A fé não é algo que demanda provas. Ela está naquilo que a gente sente e tem certeza em algum dado momento. Nós nos tornamos convictos de algo, né?
E é assim que Deus opera conosco. Mas preste bastante atenção. Você tem uma mente, e essa mente vai analisar todas as coisas e as informações que você recebe e tem. E a forma como Deus nos fez a funcionar foi que a nossa mente pudesse ponderar. A partir disso ela criasse afeto e emoções. Então as nossas emoções são coisas que Deus criou para que a gente pudesse, enquanto pondera sobre todas as coisas ao nosso redor, nós pudéssemos criar o afeto adequado a cada uma dessas coisas. Deus nos deu o afeto para que a nossa mente pudesse organizar a forma como nós nos sentimos em relação uns aos outros, em relação a nós mesmos, em relação aos nossos bens. E por fim, você tem uma vontade. É o resultado da tua ponderação e dos teus afetos. Há uma vontade, um desejo que você vai ter em relação ao outro, em relação a você mesmo, em relação às tuas coisas. Deus nos fez com esse modus operandi. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado desfigurou isso dentro da gente. O pecado tornou tudo ao contrário. Se os irmãos forem meditar na Escritura, os irmãos vão perceber que, por vezes, em diversos textos, a Bíblia vai colocar o pecado, ela vai substituir o termo pecado muitas vezes por concupiscências, paixões, desejos desenfreados. Por quê? O pecado desfigurou a imagem e semelhança de Deus em nós. Então agora nós mais agimos pela vontade e pelo afeto do que pela mente. E a nossa própria mente ficou deturpada pelo pecado, então nem ela mesma por si tem a capacidade sozinha de fazer uma ponderação justa e adequada. Então olha só, quando Jesus está falando aqui sobre os teus olhos serem a lâmpada do teu corpo, e que se eles forem bons, todo o teu corpo será bom, é porque aquilo que você vê e deseja e anseia vai mostrar muito sobre o que há no teu interior. Nós costumamos dizer que, e é uma verdade bíblica, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos presos ao pecado. Por quê? Porque tudo em nós era paixão, pecado e ausência de freio. E o que muda a partir de Jesus é porque Jesus inscreve a palavra de Deus pelo intermédio do Espírito Santo em nosso coração. Então o que é que acontece naquele momento? Nós temos a revelação da verdade. E a Bíblia diz para nós que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então olha só, quando nós conhecemos o Evangelho, nossa mente foi elucidada para que nós não mais fôssemos presos, não mais estivéssemos na morte das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, mas Deus pudesse em nós mesmos elucidar a nossa mente, o nosso coração, para que as coisas fossem colocadas no lugar. Então, se você, pelo pecado, antes vivia uma vida de concupiscências, de paixões, desejos próprios, dominado pelo pecado, o que o Evangelho faz conosco pelo Espírito Santo, elucidar a nossa mente, a fim de que a verdade nos liberte da prisão. Compreende isso? De modo que, sim, agora o que os meus olhos veem precisa possuir uma nova perspectiva, porque eu não posso mais viver segundo os impulsos da minha carne e os desejos da minha carne, mas eu preciso viver a vontade de Deus, que eu conheci no meu entendimento pela palavra do Senhor. Amém? Então olha só, os olhos são a lâmpada do corpo, a iluminação do corpo, porque para uma mente de alguém que nasceu de novo, há um cuidado com aquilo que se recebe, com a informação que se tem e com aquilo que se deseja. Esse problema de sermos governados pelas concupiscências e pelas paixões, o Evangelho vem para resolver, mas a grande verdade é que ele por vezes é muito sutil. Por vezes ele é algo bastante interno e internalizado. Ele mexe com as nossas motivações, ele mexe com os nossos anseios, ele mexe com os nossos comportamentos.
As coisas as quais eu busco na vida e as coisas que eu procuro fazer com a minha vida vão mostrar o quanto é o meu coração que me governa ou o meu entendimento. O quanto são as minhas paixões que me governam ou o quanto é o meu entendimento. A vontade do Senhor para nós é que seja o entendimento que nos governe, porque as paixões hão de nos enganar. No versículo 21, que nós tínhamos lido na semana passada, Jesus disse assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque aquilo que nós priorizamos e desejamos, aquilo que nós temos como importante, nós vamos desejar, nós vamos procurar. O meu coração ter desejos é algo bom. Eu ser alguém afetivo é algo bom. Deus me deu instintos, deu. Você tem fome, você tem sede, você tem instinto sexual, e foram coisas que Deus criou. Não são pecaminosas em si mesmas. São pecaminosas quando, por causa da essência do pecado em nós, elas estão fora do lugar. Então alguém que precisa comer pode se tornar um guloso e desenfreado. Alguém que deveria ter relações com seu cônjuge começa a ter relações com outras pessoas e desejar outras pessoas. Porque o pecado desfigura aquilo que Deus fundou. Porque o pecado tira do lugar aquilo que Deus criou. E só o Evangelho pode pôr de volta no lugar, porque é a verdade que nos liberta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você antes de mais nada. Libertação. Tem gente que às vezes acha que precisa se impor as mãos sobre aquele indivíduo para que ele seja liberto de uma vez. E o cabra está, 50 anos no Evangelho. E ele continua carregando as mesmas práticas e perdendo as mesmas batalhas. Ele não precisa de outra oração de libertação. Ele precisa que a verdade o liberte. Ele precisa de uma mente renovada. Ele precisa de entendimento. Ele precisa, mais do que um mover espiritual profético, ele precisa crer no Evangelho. E o Espírito Santo elucidar a mente dele e colocar o coração dele em ordem. O Evangelho vem, irmãos, e ele coloca toda a casa em ordem. Tua casa está toda fora de lugar. A palavra vem e organiza tudo. Os olhos são a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Ou seja, se a forma como você olha o mundo não tiver sido transformada pela renovação da tua mente, você terá um olhar perverso e principalmente um coração perverso e morto. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Teu entendimento sendo renovado, a tua visão sobre o mundo será renovada. E isso é a liberdade que você precisa. Amém? A forma como nós vemos a riqueza tem que passar pelo crivo do Evangelho. A forma como nós vemos as pessoas tem que passar pelo crivo do Evangelho. E nós temos que fazer essa autoanálise sempre, porque embora o Evangelho tenha chegado a nós, o nosso velho Adão continua ali querendo tomar lugar. Porque muitas vezes jovens começam de forma até, de certa forma, idealistas os seus ministérios, e depois de alguns anos de ministério você percebe que o indivíduo perdeu o foco, perdeu o conteúdo da mensagem, não tem mais a mesma intensidade em ser bíblico, negocia os seus princípios, porque sutilmente ele vai descuidando-se no seu entendimento, e o seu coração, e os seus desejos, e as suas paixões vão tomando lugar. E quando ele vê, ele está desviado. E muitos de nós podemos estar desviados dentro da igreja, porque as nossas paixões não nos deixam viver a elucidação do Evangelho. Porque nós não conseguimos dizer não para coisas que nós amamos por demais e amamos mais do que Deus gostaria que nós amássemos. Porque por vezes amamos mais o nosso conforto do que a obra de Deus.
Porque por vezes amamos mais o nosso castelinho de areia do que a verdade. Porque por vezes amamos mais prazeres do que amamos a Deus. São os nossos olhos que estão se tornando sujos, tendo uma visão turva, porque as nossas paixões, os nossos desejos estão tomando lugar e o nosso entendimento ficando infrutífero. E a nossa sabedoria, dada pelo próprio Espírito Santo, vai sendo afogada e afogada até que se apaga de vez. E os nossos olhos se tornam trevas. E uma vez que se tornaram trevas, o nosso corpo inteiro é trevas. Pecado, dor, frieza espiritual. Isso pode acontecer com qualquer um de nós e nenhum de nós está imune a isso. É por isso que nós precisamos buscar a Deus. Tudo o que Satanás vai querer fazer contigo é querer dar vazão às tuas vontades e às tuas paixões, te fazendo pensar que você está certo em tê-las. Então, por exemplo, hoje em dia é um sinal de inteligência dizer que Deus não existe. Nos chamam de loucos e falam que a nossa fé é mitológica. Por quê? Porque isso só é inteligente. Porque isso só é descolado. E aí as pessoas pensam assim: isso é porque eu sou inteligente, porque eu leio muito, porque eu estudo muito. E na verdade não. Isso é porque suas concupiscências e paixões tomaram o seu entendimento. Seu entendimento é obscurecido, portanto seus olhos também serão, e eles estão em trevas. Há outros que olham para a Escritura e ao invés de preferir crer para obedecê-la, preferem relativizá-la. Excluir textos. Dizer que textos não dizem coisas que eles abertamente dizem o que são. Não, porque Deus não trata a mulher dessa forma. Não, porque Deus não trata não sei quem dessa forma. E distorcem as coisas. Dizendo, não, a Bíblia tem erros. Não, a palavra tem erros. Eu acredito em Jesus, no Jesus de somente alguns textos dos evangelhos. Para ser mais exato, eles gostam muito do texto de Jesus com a mulher samaritana. O resto exclui. Isso é concupiscência. Isso não é entendimento. Isso é maldade no coração, tomando o entendimento e cegando seus olhos. Não há como ver a Deus sem um coração purificado. Tudo que Satanás quer é destruir você. Sujar teu coração e a tua mente até que você se perca. É dar vazão para você. Fazer você pensar que é inteligente. Fazer você pensar que é autossuficiente. Encher teu coração das tuas paixões. Construir ídolos e altares dentro de você. Alguns se valem das riquezas, não é pela inteligência que eles acham que têm, mas por aquilo que eles acham que possuem. Bens, carros. Eu vivo uma vida nesse momento onde eu preciso trabalhar o tanto que eu trabalho, eu vou buscar a Deus de vez em quando der eu vou à igreja, quando der eu participo com os irmãos. E aí sabe o que acontece com ele? Tudo aquilo que era para ser um utilitário, um bem para estar a serviço daquele indivíduo, se torna o Deus daquele indivíduo e se torna aquilo para o qual ele se prostra. E é por isso que Jesus continua dizendo o seguinte aqui no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Isso está totalmente relacionado com o texto anterior. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas, novamente, entenda-se aqui, não só o dinheiro, mas tudo aquilo onde você considera um tesouro e que não deve ser. Porque é lá que você coloca o teu coração, as tuas emoções, os teus afetos. E isso domina você. O teu entendimento é cegado e você não pode fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo cada vez mais uma era de cristianismos light. Ausência de confronto. Ausência de um ensino honesto, puro,
puro da Escritura. Porque tanto líderes e pregadores quanto o povo estão cheios de paixão, cheios de paixões, cheios de vontades próprias. Isso às vezes aparece de forma escancarada, isso às vezes aparece de forma sutil. Mas o nosso entendimento vai sendo cada vez mais cego, porque as paixões tomam a nossa vida. E o nosso corpo se torna trevas, e a nossa mente se torna trevas. Estamos insensíveis a Deus e distantes, e nem conseguimos perceber, porque tudo isso vai se construindo de forma sutil, até que nos toma o controle. Não é simplesmente uma questão de ter cuidado de para onde você olha. É ter o cuidado de se perguntar: olhei e quis, por quê? Como está a minha mente? E como está o meu coração? Em que lugares estão as coisas dentro do meu interior? Será que eu sou uma imagem desfigurada aqui dentro? Será que, embora o Evangelho proponha para mim um realinhamento da minha vida a partir da imagem do caráter de Jesus, será que eu estou perdido por dentro? Será que estou desalinhado? Irmãos, uma série de coisas podem tornar-se ídolos na nossa vida e nós não percebemos, porque vamos tendo afetos e paixões que não deveríamos ter. A riqueza em si não é o problema. O problema é o coração do homem, e é por isso que nem todos nós podem ser ricos. É por isso que nem todos nós podemos ter muito. Porque nosso coração não suporta. Porque ele toma o controle do nosso entendimento. Ele se rebela contra Deus. O coração do homem o engana o tempo todo. Tudo aquilo que é instintivo nosso nos engana. Por isso que nós temos que viver segundo o entendimento. Porque a palavra elucida o nosso entendimento. E através dessa elucidação que o Espírito Santo faz, ele coloca tudo no lugar. Isso é santificação. Isso é transformação gradativa e constante que o Evangelho nos propõe. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ou seja, se o teu entendimento tiver sido renovado a ponto de mudar a forma como você vê o mundo, você estará em luz. Significa que você está sendo santificado e o teu corpo e as tuas paixões obedecerão a essa santidade. Mas se o entendimento não foi renovado, teus olhos serão trevas, então teu corpo estará em mais trevas ainda. E a consequência inevitável disso é que você estará servindo a dois senhores. Sejam eles quais forem, alguém sempre vai estar dividindo o lugar com Deus. Só que Deus não divide o seu lugar. Então, uma vez que haja um outro Senhor em nossa vida, Deus não mais poderá se manifestar. Deus não mais estará. E Deus reprovará a nossa vida. Não se pode servir a Deus e a outros deuses. Deus é absolutamente exclusivo. Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário para morrer pela tua vida. E Ele não vai negociar o senhorio da tua vida. Ou Ele é o meu e o teu Senhor. Ou é melhor que nem digamos que somos crentes. A coisa que Deus mais reprova no nosso país, e eu posso dizer isso com todo temor e tremor, é o quanto nós estamos aprendendo a sermos crentes não praticantes. Evangélicos on demand. Escolhemos quem queremos seguir, escolhemos o que queremos seguir. Existe pregador de tudo que é jeito, sobre tudo que é conteúdo. Dizemos que somos crentes porque ouvimos alguns louvorizinhos por aí. Escutei tal música, me deu um arrepio. No outro dia, está lendo horóscopo. O que está acontecendo conosco? Nós não temos dois
2 senhores, parece que nós temos 500 senhores e queremos dizer que servimos a Deus. Deus reprova a conduta da igreja brasileira. Deus odeia a conduta da igreja brasileira. E nós nos perguntamos o porquê de Covid, o porquê de tempos difíceis. É porque Deus está nos chamando de volta a sermos igreja. Deus quer limpar o nosso entendimento, limpar nosso coração. Deus não quer que você seja um crente domingueiro. Ele não entregou seu filho na cruz para isso. Ele pagou um preço muito alto. Muito alto. E a Bíblia diz que aprove a Ele, que lhe agradou pagar esse preço para te resgatar, para te ter com Ele. E o que é que nós fazemos disso? Nós dividimos o nosso coração com outros senhores. Bens, amigos, projetos, sonhos, e em nada disso Deus pode fazer parte, porque tudo isso diz respeito a nós mesmos e apenas isso. Quantas pessoas não enterraram seus talentos? Quantas pessoas não enterraram seus dons? E nem fazem questão de se preocupar sobre o que é que Deus as chamou para fazer, porque já não lhes importa. Estamos em trevas, nós não estamos em luz. Entendimentos que foram cegos pelos deuses desse século. Irmão, Deus te convida hoje a ser renovado. Deus nos convida hoje a termos os nossos olhos abertos e o nosso entendimento renovado. Deus nos convida hoje a tornar a nossa mente cristalina de tão limpa pela revelação da verdade. E você não deve encarar isso como uma experiência única, você precisa encarar isso como um modo de vida. Então você precisa ser compromissado com Deus e querer conhecer a Deus, porque é isso que fará limpar o teu interior. Mas não divida a presença de Deus, nós não podemos ser mornos. O Senhor diz, na palavra do Senhor está escrito que se nós fôssemos frios, mas nós não somos frios nem quentes, e porque somos mornos, Ele vomita os mornos de sua boca. Ele odeia isso. Deus odeia coração dividido. Eu posso dizer isso com todo temor. Essa é a palavra. Se você não está acostumado com a palavra odiar, então acostume-se. Deus odeia coração dividido. Deus odeia. Isso é pecado. Isso nos tira de sua presença, isso nos cega. Deus fala conosco, nós não entendemos. Deus fala conosco, nós não ouvimos. Deus move situações ao nosso redor e nós não podemos enxergar, porque estamos cegos. Mas Deus quer limpar nosso interior, porque Ele é misericordioso. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Vamos orar, amém? Senhor, nós queremos Te buscar enquanto o Senhor está perto. Nós pedimos ao Senhor o Teu perdão por mentes divididas, corações impulsivos que tomam o controle do nosso entendimento, paixões, vontades, pecado. Abre nossos olhos e os nossos ouvidos para Te ver. Limpa o nosso coração para que os nossos olhos sejam luz. Limpa o nosso entendimento pela revelação da Tua palavra, a fim de que os nossos olhos sejam luz, a fim de que as coisas estejam organizadas dentro de nós, a fim de que não sejamos um povo irresponsável, a fim de que não sejamos um povo morno, a fim de que não sejamos um povo que peca contra Ti deliberadamente e que não sente por isso, porque o coração está dividido. Pai, em nome do Senhor Jesus, santifica-nos na Tua palavra. Santifica-nos na Tua verdade. Santifica o nosso entendimento. Ó Deus, limpa o nosso entendimento pela Tua palavra. Coloca as coisas que estão dentro de nós em ordem. Nossos afetos, nossos desejos, nosso coração.
pela liberdade que há na verdade, na tua palavra. E seja o teu nome glorificado em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Perdoa-nos, ajuda-nos e glorifica o teu nome em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Na quinta nós nos vemos aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. E nós nos vemos aqui quinta-feira. Fique na paz do Senhor, amém?